É bênção, gente, é bênção. Chegamos ao nosso último dia dessa jornada linda que foi com esse tema: por que adoecemos? Porque atualmente nós estamos vendo tantas pessoas doentes. E foi sobre isso que nós aprendemos e fomos alertados nesta semana sobre isso. E se por acaso em algum desses você perdeu algum desses outros dias, eu faço esse apelo aqui. Veja os outros vídeos para que vocês vejam a bênção que foi de Deus para a sua vida, para que você possa encontrar o caminho da cura. É. E hoje ela está aqui mais uma vez conosco, trazendo esse tema de hoje, lindo e maravilhoso, o verdadeiro Sacrifício de amor. sacrifício de amor. Que lindo, irmã, que lindo, louvado seja Deus. Irmã Naneri, eu não tenho palavras para agradecer. Eu até digo isso às vezes, sabe? Mas se me der um copo, eu encho de lágrimas, de tanta gratidão pela sua generosidade, disponibilidade de estar aqui, viu? Eu quero lhe conhecer pessoalmente, brevemente, se Deus Com quiser. certeza, conhecer. Eu Amém, amém. trouxe essa oportunidade de, cada vez que eu sou chamada, eu entendo como um convite de Deus para testemunhar desse Deus. Entendeu? Amém, amém. Nós somos testemunhas desse Deus. Ele nos tirou da treva para a sua luz, para a gente falar dessas maravilhas. Então, é um prazer enorme. A satisfação e o prazer é todo meu. Amém, glória a Deus. Irmão, vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar com algumas perguntas que os nossos queridos irmãos e amigos fizeram. O irmão, quando a senhora falou que eu vou até, é até uma forma da gente recapitular o que foi passado ontem, né? Que o ideal seria o café da manhã, no máximo, ser até às 8 horas da manhã, o almoço, no máximo, até às 13 horas da tarde já. E o jantar, no máximo 17 horas. Aí o irmão colocou, irmã, minha janta é cuscuz. Porque você falou que a janta tinha que ser algo leve, né? Uma comida leve, para que o organismo, todos os nossos órgãos aqui possam descansar para o próximo dia, né? Então diga aí, o que é que a senhora acha dessa janta? Veja, cuscuz é algo saudável. É um alimento energético à base de milho e principalmente se o fubá for não transgênico. Tem esse detalhe. Porque hoje a maioria dos flocões de milho são transgênicos. Graças a Deus que aqui eu tenho a oportunidade de conseguir o flocão não transgênico. Então, se ele for transgênico, realmente ele não pode ser considerado um alimento saudável. Aí, veja, cuscuz é um alimento energético. Aí ele que vai me responder que horas eu preciso de energia, à noite ou pela manhã. Tem Hum, pessoas que nem comem pela manhã, né? Já levanta saturado de manhã, não quer nem olhar para o alimento. Mas por que isso acontece? Porque vai dormir, come algo muito calórico, muito pesado, numa linguagem bem simples, e aí a digestão não foi completada até as primeiras horas do dia, resíduos daquele alimento ainda se encontram ali no estômago, e aí você acorda enjoado, sem apetite, porque é uma prova de que você comeu bem na noite anterior e você acordou disposto e faminto, isso é prova de que você se alimentou cedo, leve, a digestão foi completada e você realmente agora vai se nutrir para o dia, porque a refeição da manhã, ela é o carro-chefe do dia. Por isso ela tem que ser a melhor e a mais nutritiva de todas. Entendeu? Então, por isso que muitas pessoas, quando acordam, não tem fome, porque já comeu muito à noite, né? Pois é. E essa é a maior causa, eu disse, é a maior causa de doenças. Obesidade, gastrite, porque o alimento fica ali fermentado e vai danificando a parede do estômago.
AVC, infarto. Por quê? Porque aumenta a quantidade de toxinas, de gorduras na própria corrente sanguínea, pelo fato do alimento ser muito calórico, e você não gasta, você armazena, tá? Câncer, porque há um descontrole na sua flora estomacal. O estômago se sente com aquele alimento fermentado ali a noite toda. E há um problema também de insônia crônica. Tem pessoas que estão se tratando de insônia. Eu já atendi pessoas com síndrome do pânico e tomando medicação, e quando eu fiz uma mudança de hábito com essa pessoa, ela dormia igual o quê? Uma pedra. A síndrome do pânico dela estava o quê? Em uma tonelada de alimento à noite que comia, e, claro, o cérebro e o estômago passavam a noite trabalhando e não relaxavam. Então, tem muita gente aí com insônia, tomando todos os antidistônicos da vida, todos os calmantes da vida, mas a real causa está na refeição da noite. Entendeu? Ok. Outra pergunta que fizeram aqui é sobre o que fazer para melhorar quando as pernas. Essa foi a Darcy que fez. O que fazer para melhorar quando as pernas estão inchadas e os joelhos dói e está prejudicando até para andar? Tem que descobrir o Veja. que é, né, irmã? Não, primeira coisa aí, eu vou falar várias coisas que podem estar acontecendo. Primeira delas, observar se essa pessoa está no seu peso ideal, certo? Por quê? Eu tenho 1,60 m de altura. Então, o meu máximo de peso ideal é 60 quilos. O meu ideal é uma faixa de 56, 55, é o meu ideal. Por quê? Nós não devemos estar até a tampa do copo, tá? Eu não devo estar até o meu limite, porque muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida, problema de tristeza, ansiedade, isso às vezes descontrola o nosso metabolismo. E se você tem uma reservazinha ali, você tem uma reserva, você não vai extrapolar. Então, está acima do peso, falta de hidratação, uma retenção de líquido, talvez o rins está trabalhando numa carga muito grande, certo? Falta de atividade física, porque nós temos dois corações. Nós temos o coração, o órgão, E a e temos a panturrilha. nossa panturrilha, que é o nosso segundo coração. Então, se eu não me exercito, o papel do pulmão é limpar o sangue, entregar para o coração. O coração vai, joga para a cabeça e joga para os pés. Só que se não houver força na panturrilha, o sangue não retorna, tá? Aí ele fica parado nos pés, aí dá aquela cor diferenciada nas pernas, uma cor mais clara, outra mais escura, havendo o quê? Má circulação. O sangue não está retornando. Então, assim, falar exatamente o que ela tem, só fazendo uma avaliação do estilo de vida dela para ver o que é que ela tem que está levando ela aquilo ali. Mas todos esses itens que eu falei aqui, ela pode observar. Eu estou acima do peso, então devo baixar meu peso. Eu estou me hidratando de acordo com o meu peso, porque a água é de acordo com o peso. Eu estou fazendo atividade física, entendeu? Então, assim, todos esses itens aí, você tem que observar se você está dentro do que se pede para que o seu órgão dê o seu melhor. Manda ela observar tudo isso aí, e aí ela vai, com certeza Deus vai mostrar para ela. Que às vezes a pessoa sente o quê? Canseira nas pernas, fadiga, é falta de hidratação. Aí vai para o médico passa o quê? Analgésico, anti-inflamatório. Aí esse analgésico, esse anti-inflamatório, ao invés de sanar o problema, vai sobrecarregar os rins. Aí você não tem uma boa hidratação, já vai piorar o remédio, a falta de hidratação, e vai haver uma retenção de líquido, uma sobrecarga renal, e aí vem o quê? O risco para trombose, tá certo?
Então, fico alerta para essa irmã que fez essa pergunta. Maravilha. Obrigada, minha irmã Nery. Tem só mais uma pergunta. Não, tem mais duas só. Uma é, o que fazer para melhorar a queda do cabelo? A irmã disse que está com muita queda de cabelo. Aí eu até falei Queda para de ela, cabelo. porque ela é mais ou menos na minha faixa etária, passando um pouquinho. Eu disse, irmã, isso aí sabe o que é? Eu falei para ela até na hora lá que ela falou sobre o cabelo, a queda do cabelo tem muito a ver com quando no período da menopausa, né? Quando tem muita queda de. Eu falei isso. Geralmente não. Isso aí, as pessoas elas aderem muito, queda de cabelo, unhas fracas, ao período menopausa. Mas, olha, o período da menopausa é igual ao período da menarca, da menstruação. São períodos, certo? A criança, a menina, ela quando chega no período da menstruação, ela tem uma mudança de hormônios, ela vai ter aquele período mensal, de todo mês ter a menstruação. Do mesmo jeito é a menopausa. O que é que acontece com a menopausa? Alguns hormônios eles vão baixar a sua produção. E aí, além dessa produção hormonal, existe a questão vitaminas. E geralmente, queda de cabelo está associada à deficiência de vitamina B12, tá? Vitamina D, alguns minerais como zinco, selênio. Então, assim, devido à alimentação muito pobre que nós temos hoje, muita coisa industrializada, os solos não estão mais como deveriam, muito agrotóxico, muito aditivo, porque a ordem de Deus era que a terra descansasse quanto tempo? 7 anos, não era? Produzisse para 7 anos. Aí eu pergunto, quantas terras hoje estão parando 7 anos para poder produzir? Tem alguma terra que faz isso? Não tem. Então, cada ano que passa, cada período, a terra vai enfraquecendo. E uma terra fraca, um solo fraco, vai ter fraqueza de nutrientes. E essa fraqueza nutricional vai passando para os alimentos. E a gente vai, mesmo ingerindo esses alimentos saudáveis, nós vamos passando a ter deficiências de minerais, de vitaminas, e há necessidade de uma reposição delas. Peça para essa irmã fazer o exame de vitamina B12, vitamina D, selênio, zinco, que está associado a tudo isso, queda de cabelo, unhas fracas, entendeu? Fadiga, esquecimento, tudo isso está relacionado a déficit nutricional, viu? Show de bola. Irmã, a última pergunta, então, para fechar aqui, é quando a senhora fez a palestra ontem, a senhora falou que sempre faz uma desinflamação de 21 dias, um tratamento E aí, essa foi a pergunta que mais foi feita. Como é que funciona? Eu sei que em pouco tempo a senhora não vai poder responder, né? Assim, né? Mas faça aí só um spoiler de como é que funciona esses 21 dias de desinflamação. Esse período de desinflamação é como eu já lhe falei na conversa que eu te falei antes, que não estávamos gravando, eu faço a avaliação da pessoa e aí eu vou olhar os hábitos dela, vou ver se está compatível com um hábito saudável, quais são as deficiências que ela tem, as enfermidades. Essa desinflamação ela é individual, ela é particular, ela é de acordo com o problema que você está passando. Por quê? O que é que se tem hoje? As pessoas vão para a mídia, para a internet, aí tem esse suco detox aqui, eu vou tomar, que ele é bom para isso, é bom para aquilo. Mas não é assim que a coisa funciona no corpo. Você tem pessoas que, quando eu vou dar palestra, aí dizem assim: qual é um suco bom para a gente desinflamar? Eu digo, olha, depende do que você quer desinflamar. Qual é o problema que você tem? Qual é o órgão que você está inflamada? Porque não tem de você estar toda inflamada. Você pode estar inflamada da mente, inflamada de estômago, intestino. Você, às vezes, tem o intestino preso,
você às vezes tem uma gastrite, tem uma gordura no fígado, você tem um problema de esquecimento, você tem uma diabetes, você tem uma pressão alta, você tem um câncer. Então, assim, meus processos de desinflamação, eles são individualizados, de acordo com o problema da pessoa. Porque não é porque é um produto saudável que você vai comer de qualquer jeito. As pessoas dizem, posso comer castanha? Posso comer amendoim? Tem pessoas comendo castanha e amendoim se intoxicando, aumentando a gordura do fígado. Ué, mas castanha e amendoim não é saudável, doutor? Com certeza é saudável. E por que é que eu estou com gordura no fígado? Porque você já está toda inflamada e você está colocando mais gordura no fígado. E não é assim. Tem pessoas que pegam um monte de castanha, um monte de amendoim e começam comendo assim. Aquilo ali é uma oleaginosa que tem bastante gordura. E tem que saber dosar a quantidade e saber se você está precisando daquilo. Porque se você comer em excesso, você vai sobrecarregar seu organismo. Então, assim, o processo de desinflamação é de acordo com o problema que a pessoa está passando. É bem individualizado, entendeu? E aí a gente vai pegar, como eu lhe disse, os hábitos errados da pessoa, vai trabalhar tudo aquilo ali. É um processo de 21 dias para domar a fera, como eu te falei. Verdade. Domar o leão, tá solto, o leão, né? Pegar aquele leão que está bem bravo, coloca ele na jaula e começar dando ração a ele, para ele se acalmar. É verdade. Então, no caso, a resposta para Josefa e para Miriam, que fez essa pergunta, o processo de 21 dias de desinflamação, desinflamatório é individualizado, né? Essa foi a. Vai de acordo. Eu poderia dar uma orientação aqui, faça isso, faça aquilo, mas como eu vou orientar se cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem hábitos errados? Aí não vai bater. Então tem que ser de acordo com o estilo de vida da pessoa, entendeu? Entendi. Então, essa resposta também responde à pergunta da Virgínia. A Virgínia, ela é uma, né, uma pérola de grande valor lá de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. E ela está acamada, já faz um tempo. Eu não conheço ela pessoalmente, só conheço ela, né, através aqui do canal. E ela fez a pergunta quando você falou que a janta tinha que ser cedo. E ela falou que ela vive deitada, ela come deitada. E eu acho que a pergunta é a mesma resposta. Tem que ser um tratamento individualizado para ela, não é isso, irmã? Por que ela está deitada? O que é que ela tem? Sabe? Obesidade e tem algumas comorbidades também, outras. A gente, o tratamento dela é mais do que individualizado, por quê? Porque é um tratamento para desinflamar e levantar ela, entendeu? Aí tem que desinflamar para que, a partir do momento que ela começa a desinflamar, o corpo dela começa a reagir. Comer deitada é terrível, irmã. É terrível. Essa paciente que eu estou acompanhando ela, que é de fora também, que ela tem 5 tipos de câncer, ela comia e deitava. Hoje ela está andando. Não pode. Ela está com câncer na perna. E ela disse, doutora, eu não posso fazer muito esforço, porque eu tenho um risco de fratura. Eu digo, tudo bem, eu não vou mandar você fazer uma caminhada, mas eu quero que você se alimente e pelo menos você fique sentada para dar um up na digestão. Senão vai acumular mais gordura, mais toxina. Porque tudo que a gente come, parte o corpo absorve e parte ele vai eliminar. Mas se eu não pratico nada, se eu sou uma pessoa sedentária, uma pessoa parada, então o que o corpo não precisar, ele vai armazenando em forma de gordura. E gordura é o quê? É obesidade, é doença e é morte. Irmã, deixa eu entender então aqui. Peraí, vamos entender agora. Faz de conta que eu sou uma pessoa assim, lá do interiorzinho assim, mas sem conhecimento nenhum mesmo. Então quer dizer que se eu como e eu não faço nenhum tipo de atividade, eu sou uma pessoa ali totalmente parada. Então meu organismo entende que aquilo ali tem que ficar guardado dentro de mim? Ele, toda pessoa, não é qualquer pessoa do interior.
é toda, é Não, da mas eu criança. tô fazendo a pergunta como se eu fosse uma pessoa lá. Qualquer pessoa, até uma criança. Se ela hoje, a maioria das crianças que eu atendo hoje, boa parte delas estão obesas, crianças obesas. Por que elas estão obesas? Porque a maioria das crianças come e não brinca mais, fica na frente do computador, na televisão, no celular, e aquilo ali, o que come, o corpo pega a parte que ele precisa e a que ele não quer, que ele é muito fiel, o nosso corpo. Ele só pega o que ele precisa. Aí o que ele não precisa fica armazenado em forma de gordura. Chama-se gorduras adiposas, que vão se acumulando ao longo dos dias e aí vai formando enfermidade, é o risco para AVC, para infarto, para cirrose, para câncer, entendeu? Isso é para qualquer faixa etária. Não tem mais essa, não, é o idoso, não, é o adulto, é o jovem. Não tem. Tem jovem aqui, eu não sei aí, mas tem jovem aqui com 20 anos, 22, que está infartando, está morrendo, ataque fulminante mesmo. Entendeu? Não tem mais isso, não. Aqui, o que se fala aqui é uma fisiologia, um funcionamento universal. Não existe um funcionamento para criança, para o idoso, não. A mesma máquina da criança é do adolescente, é do adulto, é do idoso. A única diferença são as fases da vida, são os estilos de vida, entendeu? Não entendi. Irmã Ana Nery, que bem, acho que todas as dúvidas aí foram tiradas, então chegou agora o momento, né, desse tema tão lindo, o verdadeiro sacrifício de amor. Que Deus te use mais uma vez, serva de Deus. É contigo agora. Então, gosto muito de começar com a palavra do Senhor, né? E eu amo esse verso lá de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que ali fala sobre uma, uma maneira de Deus usar o apóstolo Paulo para implorar, para pedir aos seus filhos, né? Rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, qual é o desejo de Deus para nós? É que nós não nos conformemos com esse mundo, que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. E o que foi que eu falei lá no primeiro dia? Que nós temos 50 milhões de células diárias que se renovam a cada dia. E o apelo de Deus nesse verso é que, juntamente com as células, nós sejamos renovados, a nossa mente se renove. Ou seja, se ontem eu tinha uma ideia de que o que eu usava era saudável e hoje eu descubro que isso aí me faz mal, então que minha mente seja renovada, tá? E que a gente apresente o nosso corpo num sacrifício vivo, santo e racional, que é um sacrifício pela razão. É você ter a certeza, ter o pleno, a plena convicção de que você não é de você, que nós somos templo, nós somos santuários de Deus. Eu não sou de mim mesmo, eu sou de Deus. Então, eu não estou aqui nesse mundo por acaso. Eu não estou aqui para passear, para fazer a minha vontade. Eu vim para esse mundo, o nosso Deus nos colocou aqui para nós sermos testemunhas vivas desse Deus, para que possamos ser um templo agradável e desejável para que as pessoas sintam o desejo de conhecer desse Deus. E eu vejo que esse pacto, que esse sacrifício santo e agradável que Deus quer de nós, está muito longe da gente. Está muito longe. O nosso Deus, desde a fundação do mundo, que ele demonstrou esse pacto de amor,
quando ele deu um banquete, quando ele prescreveu toda a alimentação, todo o cuidado que nós deveríamos ter com esse templo. E a partir do momento que o homem pecou, que o homem se desviou desse plano de Deus, Deus não abandonou o homem. Deus mandou o seu filho num pacto de amor lá na cruz. Deus pagou o preço da vida, o preço da salvação. E eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo? O que é que está acontecendo hoje com as pessoas que leem a Bíblia, que têm o espírito de profecia, e as pessoas do mundo todo, o que é que nós estamos fazendo? A cada dia que passa, nós estamos fazendo pacto, sim, mas pacto com nós e com o mundo, né? O pacto com Deus já era. E a partir do momento que eu e vocês que estão me ouvindo conhecemos o que é certo, o que é errado, não temos mais condição nenhuma de nos desculparmos diante de Deus, não temos. É por isso que lá no Conselho sobre Regime Alimentar, ele diz, eu não estenderei a minha mão para livrar aqueles que, de uma forma rebelde e decidida, resolvem viver um viver errado, desequilibrado para com a saúde, né? E o que é que acontece? A enfermidade, ela é uma quebra desse pacto. Quando eu adoeço, eu estou quebrando o pacto de amor com Deus. E às vezes eu acho que para que Deus me escute nos meus erros, nas minhas falhas, que são tantas, eu agora começo a fazer semanas de oração, de jejum, né? Noites de vigílias, como a igreja faz, mas de que adianta, como um certo pastor falou, de que adianta uma noite de vigília, de que adianta uma semana de oração, se eu só vou me emocionar naquele momento que eu estou escutando aquelas belas mensagens, aquilo ali está tocando no meu coração, eu até choro, me emociono, mas passou aquele período ali, eu volto a viver uma vida desregrada como eu vivia antes. É o que eu estou dizendo. Essa semana foi uma semana de bênção, de conhecimento, de agregação de conhecimento, do verdadeiro conhecimento. Porque eu me disponibilizei a mostrar de uma forma simples e prática por que a gente adoece. Por que nós ficamos doentes, que não é nada de um castigo, não é por conta do clima, não é por conta do vento, não é por conta da poeira que eu adoeço. Porque quando o nosso Deus nos fez, ele fez material de primeira, não fez um material de terceira, que não vai aguentar as intempéries da vida, que não vai aguentar um sol, uma chuva, uma poeira, não. Se eu estou adoecendo por conta de uma chuva, por conta de um clima frio ou quente, é porque eu estou destruindo minhas células de defesa e meu corpo está sem nenhuma defesa. Então, não adianta eu ficar clamando a Deus, pedindo a Deus cura, quando eu tenho a plena convicção de que eu não estou seguindo os princípios, as leis de saúde que Ele deixou. É muita hipocrisia, eu digo muito isso a Deus, da minha parte. Chegar para Deus e dizer, me cure, e dar uma de desentendida, dar uma de que eu não estou sabendo por que eu estou doente. Claro que eu sei. Porque hoje, apesar das pessoas não terem todo esse conhecimento que eu passei durante essa semana, até a criança que eu atendo, ela sabe o que prejudica e o que não prejudica. E como é que um adulto não sabe, que vive dia após dia, até vira noites na internet em informações aí, falando sobre alimentos que destroem a saúde, mas as pessoas dizem, não, mas só hoje, só esse final de semana, só nessa festa. Não, porque é aniversário da minha filha, porque é o casamento de fulano, porque isso não... Daniel é um exemplo vivo de fidelidade, de lealdade para com esse templo do Espírito Santo. Daniel é o cara, como diz o mundo aí fora. Daniel estava na corte de Babilônia. Daniel tinha apenas 17 anos quando foi levado para lá. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Por quê? Porque Daniel tinha convicção de que ele era um templo sagrado de Deus.
E lá em Coríntios, capítulo 3, o verso 17, diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus é sagrado, ou seja, você e eu somos sagrados para Deus. Então, se a enfermidade começa a me derrubar, começa a destruir a minha vida, a minha alegria, a minha vitalidade, eu tenho que parar e tenho que refletir diante. Não precisa você saber de fisiologia, não precisa você ser formado num profissional de saúde para você conhecer naquilo que você está faltando. Pega os 8 remédios de Deus, olhe para eles. Ali é a norma de Deus. Veja se você está cumprindo os 8 remédios de Deus. Se você não estiver, com certeza sua falha está ali, certo? Nosso problema não é falta de conhecimento. Nosso problema é a falta de perseverança, é a falta de lealdade para com o templo do Senhor. Não é que ninguém não saiba. Nossa, irmã, eu não sabia dessas maravilhas. Tá bom, tudo bem, você não sabia. Mas você não era leigo. Nem eu sou leiga, mesmo que eu não fosse formada, né? Isso não me dá desculpa de dizer que eu não sabia como cuidar do meu corpo. Porque a palavra de Deus diz que ele não leva em conta o tempo de ignorância. Mas a partir do momento que eu conheço e que esse conhecimento seja pouco ou seja muito, ai de mim, porque eu vou prestar conta disso aí. Não vai adiantar eu chegar diante de Deus, ficar pedindo oração na igreja. Irmãos, ore por mim, que eu estou doente, para que Deus me cure. Oh, meu Pai, Ele já curou, Ele já determinou a cura lá no início do mundo. Ele já disse a mim e a você que cura, que sara todas as enfermidades. O que é que está faltando você fazer? Ouvir Ele e obedecer o que Ele te pede. É isso que nós estamos precisando. Nós precisamos não estar apenas decididos, não estar apenas impactados. Nós precisamos ser leais, apesar das quedas e das dificuldades. Eu fico olhando quanto nós somos vistos e quanto nós somos observados pelas pessoas e quanto nós temos responsabilidade diante das pessoas. É que eu tenho pessoas que eu cuido, pacientes meus, que dizem assim: ô doutora, eu quero ser igual a senhora. Meu Deus do céu, igual a mim, quero ser igual a senhora. Mas só eu e Deus sabem as lutas que eu tenho também. Eu estou falando, eu estou orientando, eu estou tentando levar cura para as pessoas, mas quando eu levo essa cura, Deus está falando primeiro para mim. Eu preciso me comprometer com esse Deus dia após dia, para que eu seja um exemplo para as pessoas. Outro dia, como eu falei aqui, eu estava atendendo e uma determinada pessoa chegou no consultório e começou abrindo a porta e olhando assim, de uma forma bem curiosa. E eu fiquei sem entender. E aí depois ela abriu a porta, entrou, sentou. Ela disse, eu disse, aconteceu alguma coisa? Você estava procurando alguma coisa? Ela disse, não, eu estava observando se você era obesa. Porque se você fosse obesa, eu ia voltar da porta. Porque se você não tinha solução para você, você não ia ter solução para mim. Compreende agora que nós, para falarmos de saúde para as pessoas, falarmos de Deus ou de qualquer bênção de Deus, nós primeiro precisamos ser uma bênção. E essa é a luta maior. Nós precisamos ser fiéis, ser leais a Deus, independente de uma festa que vai ter, independente de uma programação, independente de qualquer encontro que for existir. Se lá nesse encontro tiver algo que não condiz com a minha saúde, que não condiz com o funcionamento do meu corpo e vai danificar, eu preciso, como Daniel, decidir não me contaminar.
ainda que seja um encontro na igreja. Quantas igrejas aí estão penetrando coisas que não deveria? Ah, mas porque é da igreja. Ah, porque a mulher do pastor usa, o pastor usa, o ancião usa, fulano usa, eu vou usar. Gente, nosso exemplo maior é Cristo. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor, não é a voz, não é o exemplo das pessoas que estão do nosso lado. As pessoas que estão do nosso lado, elas estão tão fracas, tão necessitadas, tão carentes quanto eu e você. Se eu não tenho uma enfermidade, graças a meu bom Deus, aqui na minha casa eu não tenho um comprimido. Se você procurar um remédio aqui, fármaco, você não vai achar. Porque eu fiz um plano com meu Deus. Porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu médico por excelência. E se Ele disse que eu não vou ficar doente, então eu vou obedecer ao máximo. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter quedas, que eu não vou ter dificuldades. Claro que eu vou. Até Jesus voltar, até eu receber um corpo glorificado, eu vou cair, eu vou ter dificuldade. Você vai ter dificuldades. Mas o que é que tem que fazer a diferença na vida da gente? É fidelidade. É que mesmo que eu caia, mesmo que eu tropece, mas que eu não fique prostrado, que eu me levante melhor ainda. Ah, foi? Eu não deveria comer tal coisa, eu comi, adoeci, mas em nome de Jesus eu não vou mais comer. Ah, mas se você comer de novo e ficar doente, não vou. E a luta permanece. Você não pode se conformar com esse mundo, como diz lá em Romanos. E não vos conformeis com esse mundo, com esse século. Se transforme pela renovação da sua mente. Nossas células, a cada dia, elas estão lutando por mim e por você. A misericórdia de Deus está renascendo a cada dia com as células que vão se renovando. E eu e você precisamos nos renovar junto com elas. Entendeu? Entendeu a mensagem? É isso que nós precisamos. É compromisso com Deus, haja o que houver. Tenha a festa que tiver. E eu sempre digo que em qualquer festa que você for, qualquer encontro, qualquer jantar, qualquer coisa, sempre vai haver alguma coisa ali que dá para você comer. Tem pessoas que dizem, eu fui para a festa de fulano, eu não podia fazer essa desfeita. Interessante. Eu não posso fazer a desfeita com o dono da festa, mas eu posso entristecer o meu Deus colocando algo que não vai dar bem no meu organismo, ficar doente e depois eu achar que Deus vai levar isso no descaso. Não vai. Ele vai cobrar de mim. E uma coisa que tem me impactado muito, sabe o que é? Sempre quando eu sinto vontade de comer algo que não é compatível com a minha saúde, eu começo a pensar e orar a Deus. Eu digo, Senhor, isso aqui não vai ter no céu. Eu não vou ter isso no céu. E aqui eu falo para as pessoas que são viciadas em refrigerantes, em café que detona, em queijos, em tomar líquido na hora da refeição e comer muito. Você tem que parar e pensar, eu vou ter isso na eternidade? Para onde eu estou, eu vou ter isso? Se o mundo que nós estamos é uma escola, irmão, como é que está o seu currículo? Como é que está a sua nota? Como é que estão as suas avaliações? Como é que está o seu progresso? Para adentrar naqueles portais eternos que Deus já preparou e a gente só está esperando. Por conta da nossa deslealdade, por conta da falta de compromisso que nós temos, nós estamos penando nesse mundo de miséria, nesse mundo de violência, de doença, de morte, de tristezas. Por quê? Porque não decidimos ser fiéis a Deus constantemente. Nossa lealdade a Deus ela é momentânea e ela é de acordo com o ambiente, de acordo com o que me convém. Se aquilo ali me convier, eu vou ser leal. Se não, eu vou o quê? Desobedecer numa boa, não tem problema. Depois Deus me perdoa, depois eu tomo remédio. Eu atendo pessoas hipertensas, não da igreja. Pessoas que são hipertensas, que tomam remédio até a sexta-feira. Aí para na sexta para beber no sábado e no domingo.
e depois voltar para o remédio de novo. Aí sabe o que é que eu digo à pessoa? Você sabia que nesse final de semana você pode infartar e morrer e nem chegar à segunda-feira para retornar à medicação? Então, não vamos procrastinar. Não vamos procrastinar que vamos pintar e bordar e depois a gente retorna. Porque vai chegar um momento que essa misericórdia de Deus ela vai ter um fim. Não a de Deus, mas a minha vida. Porque o nosso Deus diz que as misericórdias deles não têm fim, se renova a cada dia, a cada manhã. E elas vão continuar se renovando a cada manhã. Mas eu posso colocar um fim a partir do momento que eu adquiro uma enfermidade grave e eu morro. Então, a misericórdia do Senhor ali para mim, ó, já era. Entendeu? Então, como vencer? Né? Teria muito tempo aqui, porque ó, eu disse para a irmã, se não encurtar o tempo, eu vou me embora e não paro, tá certo? Mas finalizando, vem a pergunta: como é que eu vou fazer para vencer os meus hábitos? Eu falei de vários hábitos que devastam a saúde, que destrói a saúde, claro. E aí você começa a observar esses hábitos. Nossa, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse. O que é que eu vou fazer para deixar tudo isso? E aí você diz, não, a partir de hoje eu não vou usar mais isso aqui. E passa um dia, uma semana, porque você se impactou com toda a mensagem, de qualquer forma, o Espírito Santo te impacta, mas quando vai passando o tempo, mas só hoje, só esse final de semana. Mas para a gente vencer, não só os hábitos alimentares, não só hábitos nocivos de horários, de maus hábitos, que não só são de saúde, para que a gente seja um vencedor a cada dia, porque Deus diz que a gente não vai vencer por uma semana, a gente vai vencer um dia de cada vez. E para a gente ser um vitorioso, nós vamos fazer o que diz lá em Gênesis 17:1, e eu encerro com essa fala. E diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, para que eu consiga, para que eu obtenha a vitória sobre os meus maus hábitos, sobre todos aqueles alimentos que detonam, que eu gosto, que eu amo, como eu vou vencer aquilo ali? Eu vou vencer contemplando o meu Deus a cada dia. Porque o apóstolo Paulo diz que é pela contemplação que nós somos transformados. Então, vamos contemplar o Todo-Poderoso. Vamos contemplar aquele que tem um exemplo total, aquele que é perfeito, aquele que não tem falha. Contemplando a ele, nós seremos tão perfeitos, assim como ele é. Que Deus nos abençoe. Que essa semana tenha, de alguma forma, agregado alguma coisa boa na sua mente e na minha mente. Que você decida não somente deixar todos esses hábitos, mas que, acima deles, você decida reatar um compromisso de amor, de sacrifício. Eu não vou comer isso aqui, porque esse corpo não me pertence. E porque esse corpo não me pertence, eu não vou comer. Tá certo? Que Deus abençoe. Foi um prazer imenso estar essa semana com vocês. E eu preciso, tanto quanto vocês, da misericórdia e do poder de Deus para vencer o mal, para vencer os maus hábitos. Vamos nos unir a quem pode nos dar força, a quem pode nos dar a vitória. Glória a Deus. Louvado seja Deus, minha irmã Ana Nery. Muitíssimo obrigada, viu? Mais uma vez eu agradeço, em nome dessa família Pérolas e Diamantes, pela sua generosidade de estar conosco aqui todos esses dias. Tenha certeza que a palavra do Senhor diz que um pão jogado nas águas, depois de muitos dias ele será encontrado. E eu tenho certeza que muitos aqui que ouviram, com certeza estão absorvendo isso aí
e teremos frutos. E só o céu vai revelar, viu, irmã Naneri? Só o céu vai revelar os frutos que, olha, irmã, eu estou aqui porque eu mudei completamente a minha vida, eu fui transformado, como diz o verso que você leu no início de Paulo, né? Não me conformei com este mundo, porque eu não sou daqui e nem vim para ficar, nós somos cidadãos do Não céu. se É para conforme lá que a gente vai voltar. com seus hábitos. Não se conforme. Cada dia é uma vitória. E cada dia nós temos algo a vencer. Nunca vai cessar, só quando Jesus voltar. É Não verdade. se conforme. Você deixou a carne? Deixou. Mas não só tem carne. Tem outras coisas, tem outros hábitos que você precisa vencer. Não se conforme com esse mundo. Esse mundo não é nosso. Nós vamos para o mundo do Senhor, o mundo perfeito, porque seremos perfeitos como Ele é. Amém. Amém. Muito obrigada. Pode encerrar esse momento orando conosco? Amém. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer imensamente por esses momentos que passamos durante toda essa semana, partilhando e compartilhando tuas bênçãos, tuas promessas, teu pacto de amor por cada um de nós, Pai. Desculpa, Deus, perdão, porque não somos aquilo que o Senhor gostaria que fôssemos, mas nos ajuda a sermos aquilo que o Senhor sonhou um dia para cada um de nós. Que cada um que aqui está escutando possa tomar a decisão de ser fiel a Ti, Senhor, de Te contemplar a cada dia, a cada manhã, porque a perfeição, o verdadeiro exemplo, a verdadeira vitória nós só encontramos em Ti. Que nós possamos decidir estar na Tua presença constante, para que o Senhor, através do Seu amor e da Sua misericórdia que não tem fim, nós possamos obter a vitória e um dia nós possamos proclamar e testemunhar de todas as bênçãos que recebemos das Tuas santas mãos e ajudar outros que estão necessitados. Abençoa o ministério da irmã Clara, esse ministério Pérolas e Diamantes, que a cada manhã, ao ela se dirigir a divulgar a tua palavra, que muitos, Senhor, sejam alcançados, que muitos assumam o compromisso de conhecer a ti, de te servir, de ser leal, que como ela falou, só o céu vai revelar. Permanece conosco, nos abençoa e nos guarda. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, minha irmã. Que Deus Nada continue de grandemente abençoando sua vida, viu? ruim. Amém. Até a próxima, viu? Até a próxima. E se quiser, como eu lhe falei, a questão lá do seu esposo, aí, se é combinar, a gente vê aí, viu? Se eu puder Tá ajudar, certo. Tá bom. Deus te abençoe.